hoje, talvez, se tu não tiver muito gesto. dois jogadores... Muito gesto. Pelo menos dois caras que tinha que te na hora inspirar ruim do jogo... não faz gestinho. Mas o Inter na hora tem ruim dois. do jogo não te resolve. O Inter tem dois hoje. Tem o Alan Patrick, tem o Borré e eu agrego... O Borré eu acho que não é aquele jogador que vai botar a bola embaixo do braço. Então não vale. Então não adianta contratar um atacante por 2 milhões e não meter a bola pra rede, né, meu Wesley, querido? hoje ele... O jogo tá ruim, toca no Wesley que ele vai... Me desculpa, fazer o alguma coisa Rafael Santos diferente. Borré, colombiano, terminou o ano em alta, marcando um gol atrás do outro, inclusive no Grenal. Tá, mas ele não vai ser aquele... Ele fez aquele gol no Grenal, tava no lugar certo. Sim, é óbvio. Mas ele não é aquele cara que nem o Alan Patrick vai pegar a bola da Não, Marcinho. Vai fazer o time jogar. A bola chegar na cabeça dele é rede. A bola sobrar no pé do Borré. Jogo no Bragantino. Não tá, o placar, ele não diz o que foi o jogo. O Inter pilhou Foi oportunidades, meu querido. Contra o Botafogo também. O jogo tava ruim, truncado, o Bragantino ali incomodando um pouco, né? Bem organizado. Grande Bragantino, né? Organizado pelo Caixinha. Não, Caixinha Bola no fora, Wesley. Já. Bola no Wesley pra desafogar o time. O Wesley é um jogador que muda a forma como se desenha o jogo. O Inter já tem protagonistas no tal elenco. Eu vou citar 3 aqui. Ener Valencia, Rafael Santos Borré e Alan Patrick. O Wesley vai embora, se perde uma referência. O Inter tem protagonistas. Faltam, na minha opinião, mais 1 ou 2 protagonistas. Não dá para pagar 1,8 milhão pro Borré e o Borré ser coadjuvante no processo, mas eu não digo que ele seja coadjuvante. Então, tô dizendo que ele não é o cara. Ele não tem o temperamento, não tem a forma de atuar, a movimentação. Como assim? O assumir que o D'Alessandro tinha, que o Alan Patrick tem, que o Wesley também. Mas aí então é um jogador que o Inter tem que contratar bem. então. Talvez precise. Mas o Inter não tem uma dupla de ataque que custa mensalmente ao clube 3 milhões de reais? Como é que esses 2 caras não têm protagonismo de... Eles têm que... A bola tem que chegar e meter pra rede. Mas eles não vão fazer isso sozinhos. Não, o Ener Valencia pode fazer. O Inter só pode jogar com 11. O Ener Valencia... Quer colocar 20 no campo? O Ener Valencia, ele mesmo pode construir a jogada para ele definir. Porque ele tem força, então na tua opinião, o Inter errou na contratação do Borré. Não errou. Pra que serve o Borré hoje no Inter, então? Ele é mais um jogador de qualidade, ele é mais um jogador. Bom, então. Mais um bom jogador. Deixa eu botar minha Ele é mais um bom jogador. Então o Internacional exagerou no valor que paga o Borré. Um bom jogador ganhando 1,8 milhão por mês. Que veio da Europa, tá errado esse. Não fecha pra mim. Eduardo Ventura, tua opinião, Eduardo e Gesiel. Eu queria ouvir também o Gesiel sobre esse assunto. Por gentileza. Primeiro rapaz, fica à vontade. Passa a bola pro companheiro. Não. Vamos lá. Tocar a bola, já tem que tocar de novo. Não vou seguir com o Gesiel aqui. Eu gosto do jogador tu não deixa, não adianta. Tu não respeita as mulheres. Por isso que eu gostava do D'Alessandro. Não respeita. Por isso que eu gostava do D'Alessandro. Aí tu colocou... O jogo tava ruim, era comigo. Não, aí tu colocou um cara lá em cima, um cara que tem outro tamanho dentro da história do clube, né? O atleta que vem da Europa... Outra personalidade. Tá mal, Marcinho, hoje, hein? Tá mal hoje, hein? Não tá legal tua participação. Do D'Alessandro, O Eduardo te ofuscou no programa. O D'Alessandro não gostava dessa gente. O D'Alessandro tinha ódio dessa gente. Ódio. Gostava do D'Alessandro. É o único que passava na frente do Renato fazia binóculo. O único que conseguia fazer isso. O Alampa. Passou a bola o Eduardo pro Gesiel. É contigo, Gesiel. O Borré é um bom jogador, ponto. Pros parâmetros atuais de futebol, onde estão pagando fortuna para qualquer tanga rachada que vem jogar no estado aí, no Brasil, tá de bom tamanho. Mas ele não é um grande jogador. Só que é o seguinte... Grande jogador ele não é. Tu não tem tu não tem como depender do jogador que ganha metade do Borré. Se eu for cobrar, eu tenho que cobrar do cara que ganha mais, ô senhor Marcinho. Como é que eu vou dizer que o Borré não é o cara que vai decidir ganhando 1 milhão? Posso agregar em relação ao valor. Além disso, o atual presidente internacional, que se chama Alessandro Barcelos, saiu do Brasil, saiu de Porto Alegre, do convívio da sua família, dos negócios internacional, pegou um avião, atravessou o oceano
e foi contratar o Borré. Se o Borré não é importante pra ti... Não, pra ti eu respeito, Marcinho. Pro Inter ele é muito importante. Pro Inter trata ele como grande jogador. Eu só comparei ele com outros jogadores. O Internacional, na figura do seu presidente, que, repito, esteve na Europa pra comprá-lo, o Inter trata o Borré como um grande jogador. Por isso que paga 1 milhão e quase 2 milhões por ele por mês. Mas o resto... Tá bom, na tua opinião, o Inter trata como grande jogador o Borré. E eu também trato como grande jogador. Mas ele não é craque. Mas quando você quer valorizar... Tá bom. Quando você quer valorizar... Não tem craque no Inter, Ele é muito bom, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Tá bom, o Inter errou. Tá, concordo que o Inter então errou e investiu 1 milhão e 800. Se eu precisar de uma jogada individual... Mas ele não é um jogador da jogada individual, ele é de marcar gols, cara. Sim. Ele marcou no Brasileirão 9 gols do Campeonato Brasileiro. E outra coisa. sabe finalizar, manda embora, você me disse. E o Wesley manda embora. Nós estamos falando do Borré. Nós estamos falando do Borré. Quem é mais importante no time do Inter? O Wesley ou o Borré? Só tem um detalhe nessa história toda, Marcinho. Quem é mais importante para o time do Internacional de Porto Alegre? Nos últimos o Wesley ou o Borré? Marcinho, nos últimos 2 jogos, qual jogador do Internacional que fez falta no momento decisivo para conquistar o vice-campeonato? Ou o 3º lugar? Quem fez falta? Como é que é? Nos últimos 2 jogos, qual jogador que fez falta? Os 2 jogos... Finais da rodada 37-38. Qual jogador que fez falta para o Inter ser vice-campeão brasileiro ou 3º lugar e acabou em 5º? Quem que não estava em campo? Nos últimos jogos, só no contra o Fortaleza que... Não, e tem mais outro jogo que não jogou. Não jogou. O Wesley, por exemplo... Não. Pô, fez... Vocês esquecem do principal jogador de meio campo do Internacional que abastece. O Patrick. Pois é. Mais cedo. Só que assim, deixa eu só completar. Vai lá que eu vou buscar aqui os gols do... O presidente sai daqui de Porto Alegre, atravessa o Atlântico para contratar um jogador que não é o supra-sumo do futebol mundial, mas é um jogador valorizado e ele oferece as melhores condições. Do Sul, ele oferece as melhores condições para ele receber o que recebe o Internacional. E aí, comparando com o Grêmio, você não sai daqui para ir na Argentina contratar um treinador, não vai em Portugal contratar um treinador para oferecer 500 mil reais. Então, a valorização desse atleta hoje no futebol sul-americano, ele é, sim, a grande estrela do Internacional e merece pelo que recebe. E ele tem que dar retorno contra agora o São Luís, né, contra o Monstro. Ele já deu, né? Ele já deu, né, Eduardo? Já deu no Grenal, já deu em outros jogos. Mas é uma sequência de ciclo que o Inter precisa quebrar o octa do Grêmio. E ele faz parte desse ciclo. O Borré, ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro e o Wesley tem 11. Seguinte, ó, mais cedo eu tava te ouvindo. O Borré jogou menos jogos que o Wesley. Mais cedo eu tava te ouvindo e tu foi bem assertivo, né? Eu até divirjo algumas coisas, mas tu foi 99% correto na tua avaliação. Que o Wesley chegou no Internacional sem o estofo, né, de outros jogadores. Exatamente. Então, assim, ó, ninguém tá dizendo que o Wesley, mas é a tua fala. Ninguém tá dizendo que o Wesley é melhor. O Borré pro Inter, não a opinião do Marcinho e do Rec. Eu tô dizendo em relação à ótica do clube. É só olhar os valores e o movimento que o Inter fez no mercado para contar com o Borré. O Borré, na temporada 24, foi o maior investimento do Inter. É o cara que o Inter foi buscar porque é a maior referência do Inter. Agora, se ele foi melhor ou pior que o Wesley, o campo mostrou o contrário. E aí tu tem razão. Agora, o Borré, pra ti não é valorizado. Pro Inter, muito valorizado. Não, eu não tô dizendo, muito valorizado. Valorizo ele, eu acho ele bom jogador. Não, mas pro Inter não é só bom jogador. O Inter não pagaria 1 milhão e 800 por jogador, só bom jogador. Os jogadores do Inter que são acima contando com que nenhum deles... mas a tua leitura, Wesley, vamos lá. Tá? Um é o Wesley, o Alan Patrick. Pro Inter, no início, quando contratou, não. Agora se tornou. Tá, mas se tornou. Hoje, não era. Hoje. Sim, mas eu tô dizendo, o ano está acabando. Só que o Inter contratou o Wesley sabendo que o Wesley era um cara que tinha um potencial enorme. Ninguém discute isso. Eu não sei porque tu agregou o Wesley na discussão, no debate. Nós falando do Borré. Eu tô te dizendo pra mim os jogadores mais importantes do time. Mas eu concordo contigo que a tua opinião... Alan Patrick, Wesley, todo mundo tá Bernabé. Todo mundo tá respeitando a tua opinião do Wesley. Todo mundo acha o Wesley o melhor jogador do Inter na temporada. Eu tô me referindo ao investimento do clube. O Inter porque o valor de mercado dele é maior. Internacional ele tá na Europa, tratou o Borré na temporada como a principal contratação do ano. Assim como o Ener Valencia o ano passado. Sim, mas nós estamos falando de 2024. Se o Oscar viesse para cá...
Se o Oscar viesse pra cá, pro próximo ano, ele seria a maior contratação do Inter como clube, o Inter não tratou o Borré como bom jogador apenas. Tanto que o Inter paga quase 2 milhões pro Borré. O Inter tratou o Borré como grande jogador. Se o Marcinho, o Regis, o Eduardo e o Gesiel, os ouvintes não concordam... É um grande jogador. Tá, tudo bem, aí eu concordo contigo. Mas eu concordo contigo. Ele é um bom jogador. Mas tu concorda que o clube tratou o Borré como um grande jogador. O grande jogador é o Alan Patrick. Não, mas eu quero que tu diga sim ou não. A gente seguir para outro assunto. Tu concorda que o clube contratou ele como grande jogador ou não? O clube, obviamente, que ele vai tentar valorizar ao máximo aquele jogador que ele vai dar. Mas aí fica difícil. Mas aí... Toda hora ensaboado. Vira político, cara. Vira política melhor pra ti. Eu vou, né? Toda hora ensaboado, escapando. Vai, tá louco, Mussum, brabo. Bicho velho aqui dá o volta. É por isso que eu tô com teta, olha aqui, ó. É Braga. Olha aqui, eu tô com a teta. O Gesiel tem razão. Não, mas é um bom jogador, ele... No contexto do time, tua opinião, eu já entendi a tua opinião sobre ele ser bom. Quero saber a visão do clube. O teu presidente fez uma comitiva, foi na Alemanha, no meio da neve, contratar o cara porque é um bom jogador. Mas ele me mostrou dentro do campo que ele é um bom jogador. Mas o Regis não tá questionando isso, ele tá dizendo da visão do clube, o clube trata como craque, cara. É fácil dizer sim ou não. O clube trata como jogador que vai resolver problemas. É isso que o clube acha do Borré. Exatamente. Eu que tenho 3 neurônios por causa da marihuana, consigo entender. Eu consigo entender por causa da Fumanchu. Eu consigo entender tu que não usa nada, tá aí. O clube pode querer achar que ele seja craque. Eu não acho. Mas eu já entendi que tu não acha. Eu tô dizendo que como tu analisa a colocação do Borré pela ótica do clube. Como um bom reforço. Não. Ninguém. O Gesiel... Pela ótica do clube. O Alário, quando veio de brinde... O Inter pagou menos pro Alário, tu sabe disso. O Alário não veio de foge, brinde, aí fica difícil debater. O Inter gasta 2 milhões com o Borré. O Inter fez uma comitiva, bem lembrado pelo Gesiel, na Europa. No meio da neve. Para dizer que ele é bom jogador. Não, pro Inter ele é excelente jogador. E o Internacional faz bem valorização. Foi lá para convencer o jogador a assinar no Internacional. Pelo amor de Deus, o River queria o Borré agora, o Grêmio lá atrás queria o Borré. O Borré, dentro da América do Sul, é um grande jogador, tanto que marcou 9 gols no Brasileirão. Só que a gente viu que quando ele chegou... referência, jogador de seleção, ele é referência. Quando ele chegou... Aqui no Inter ele não aconteceu ainda. Ele não aconteceu ainda. Ele é reserva na seleção da Colômbia. É reserva porque tem Luiz Dias, tem os caras que resolvem a bronca lá. Viu? São jogadores do Liverpool. Mas vai comparar o Inter com o Liverpool. Ele é bom jogador. Ele fez um ano melhor que o Ener Valencia. Então corta o salário dele pela metade. Se ele é bom jogador. Bom jogador é o Ferreirinha do São Paulo, é bom jogador. Não. Se o Marcinho acha o Borré bom jogador, nós vamos ter que nivelar todo mundo. Nós temos que botar todo mundo pro... O que me diz assim, o que o Borré... Que característica o Borré tem de craque? Faz gol. Tá de craque. Faz gol. Tá, mas faz gol. Tá, mas tu quer o quê? Ele não é atacante do Internacional? O Pedro faz gol, o Ener Valencia faz gol também. Tá bom, mas o Borré fez muito gol na temporada. Tu acha o Ener melhor ou pior que o Borré? Eu acho o Ener melhor que o Borré. Eu acho que o Ener tem mais potencial para ser melhor do que o Borré. O Inter foi contra o Inter foi contratar o Borré aonde? O Inter foi aonde contratar o Ener? Foi na Turquia? É. E ele tava super bem lá. Tá. O Borré não. Quando o Inter trouxe o Wesley, o Inter foi buscá-lo, foi atrás do Wesley ou não? Sim, o Inter tinha convicção. Tá, mas eu tô dizendo, o presidente foi lá e o contratou? Sim, porque tinha a convicção de que o Wesley poderia ele foi lá, ser... mas ele esteve lá, me traz essa informação, ele foi lá, assinou no país, na cidade, na casa do cara. Foi lá no Cruzeiro. Tu tem certeza? Não passa esse caso. Tem certeza que ele foi lá e como foi com o Ener e com o Borré? Não sei se ele, na pessoa dele, foi até a... Por que ele não foi? Por quê? Porque o tamanho do Wesley... Tu sabe se ele foi ou não? Não, mas eu tô te perguntando. Porque não sei se ele foi ou não. Eu não sei, mas eu sei que ele foi atrás do Borré e do Ener, foi pessoalmente contratá-los. Por quê? Porque o presidente deu um tamanho para ambos
que o Inter vê. Normal, tu foi fazer... Não é normal, eu te perguntei se o Inter foi fazer uma contratação de um jogador que tá num mercado que é muito mais valorizado. Óbvio que a figura do presidente indo até lá gera uma se tu quer colocar um peso para a contratação do Borré e do Ener Valencia menor do que o Inter como clube pensa, eu respeito a tua opinião. Não é eu tô discutindo contigo. Eu tô olhando pela ótica do clube. E os movimentos feitos pela diretoria mostram que o Inter trata o Ener Valencia e o Borré como grandes jogadores. Agora, se eles confirmaram ou não, se ou não... tanto que eles pagam de salário pra eles. Então, obrigado. É isso que nós queríamos chegar. Mas eu entendi, criatura, que a tua opinião, tô vendo na questão do clube, cara. Ele é um bom jogador, nada além disso. Mas que dificuldade. Reconhece que o Inter trata o Borré como grande jogador. Isso. Não é mais fácil pra gente encerrar a discussão? Exemplo, aqui, ó, o Borré não é o Pedro do Flamengo. Bem longe. Pra ti não é, pro Inter é. Não, o Pedro é muito mais jogador. Tu não tá entendendo onde nós queremos chegar na discussão. Pra ti o Borré não é. Quer aceitar que eu divirjo. Pelo contrário. O Borré é um craque. Pelo contrário. É difícil. Ô, Gesiel, traz um cafezinho pra mim, por gentileza, que eu vou. Tu não quer aceitar. Se fosse difícil de... Tu não eu quer achei aceitar. A massa cinzenta. Tu não quer aceitar que o... Massa cinzenta faltando isso. Tu não quer aceitar que eu diga que o Pedro é muito melhor do que o Borré. Mas não é da questão de opinião, é uma questão de como o clube vê, tu não consegue analisar como o clube enxerga. Tudo bem que não o é clube... só a tua opinião e não a minha. E daí que o clube enxerga assim, pra mim, eu não tô nem aí. Então tu tem que criticar o clube. Se o clube foi lá e pagou um salário milionário pro Borré e tu acha que ele é um bom jogador, tem que criticar o... Eu não preciso criticar o clube. Eu penso assim, que talvez o Borré não merecesse esse valor de 1.800.000 por mês. Então dinheiro a diretoria, não faz mal criticar. Não, mas é isso aí que eu tô querendo dizer. Que daí vão gastar dinheiro. Eu lembrava do Borré um pouco lá no... do River, mas eu lembro que ele não era um super jogador também no River Plate. Ele é um bom jogador, mas o jogador de futebol é o momento. O futebol hoje é o momento. Você tem um jogador que disputou 23 partidas no Campeonato Brasileiro e fez 9 gols. Você tem o Wesley que disputou 33 partidas, fez 11 gols. A somatória dos gols, o Valencia ficou 4 jogos sem marcar. E o Borré foi lá, deu aquela moral pro companheiro e ele foi o protagonista do jogo contra o Cuiabá. Isso. E aí você tem uma conjectura no final da temporada, que é 5º lugar do Campeonato Brasileiro, que traz um treinador que estava no Juventude, que é gremista, certo? Mas ele é profissional e vai trabalhar no co-irmão e dá o estilo de trabalho dele e valoriza o elenco num todo. Você tem o Gabriel Carvalho que vale 12 milhões de euros e o Borré vale 8,5. E aí, o que você faz? Você traz jogo. E do que eu vi, se eu for fazer, vamos fazer um comparativo. Não tem problema algum. Eu gosto dos dois, eu acho que servem pro Inter, enfim. Eu espero a recuperação do Valencia rápido. Se eu ver, comparar Borré e Ener Valencia, o melhor Ener Valencia no Inter me mostrou muito mais do que o Borré. Pela força física, pelos jogos onde ele ganhou sozinho, praticamente. Aquele jogo lá contra o Bolívar, lá na altitude, onde recebeu o passe do Alan Patrick, mas fez o gol, depois fez 2 gols aqui, fez o gol lá contra o River. Aquele primeiro gol dele com a camisa do Inter, do Ener Valencia. Depois, óbvio, contra o Fluminense ele perdeu gols que não poderia ter perdido. E foi criticado. Mas um deles foi um gol criticado, que ele mesmo construiu para fazer. E foi criticado na época pelo valor que o Inter pagava e pela expectativa criada nos momentos decisivos. Eu vejo o Ener Valencia com uma régua mais alta do que do Borré. Mas é muito mais para preencher manchete de jornal, porque não tem da onde mais explorar um assunto e falar, o jogador está num jejum de 4 jogos sem marcar. O jogador mais importante do elenco não marca gols, mas ele é um jogador que dá assistência. Aí você tem um tripé de meio campo, tanto do Inter quanto do Grêmio. São jogadores importantes que ficam sem marcar. Aí você pega estatística. A estatística é um dado interessante para explorar a característica do jogador quando ele não está em alta. Aí você pega um colega de trabalho e encosta nele. Marcinho,
Tem que falar um pouquinho mais hoje. Ontem foi mais devagar. O Borré, tu tem que encostar mais no Enner para fazer aquela tabela quando vocês estão em campo junto. Quando ele não está, você tem que buscar mais o jogo com o Alan e trabalhar mais o Bernabé na esquerda. Se o Bernabé foi em condições para ele, aí é isso que eu digo. Tá? Se tu não der condições para ele finalizar, ele não vai conseguir tirar uma carta da manga para ele sozinho resolver o jogo. Ele vai sempre precisar do coletivo. Perfeito. Mas o futebol é coletivo. Sim, se você viver da individualidade, só a seleção argentina sem o Messi em campo, ela é uma. Com o Messi, ela é outra. Então você tem que ter jogadores de meio campo que fazem essa função para encostar no lateral ou no segundo volante que pisa na área, para fazer aquela jogada pela direita, para fazer aquela jogada no tradicional facão, ou cruzar aquela bola na área para tentar o zagueiro adversário errar, ou ele antecipar e marcar um gol de cabeça, ou tentar antecipar e dominar e fazer o gol. Então você tem toda essa característica do jogador que você tem que ter ele como referência, que ele é o que mais ganha, beleza? Mas às vezes não tem. Você tem que trabalhar o conjunto para fazer ele chegar à frente e marcar o gol. Deixa eu só ler aqui uma... Quando os jogos são parelhos, que nem a gente o Grenal tava parelho. Tá, mas aí teve a construção coletiva. Não, mas o Borré não é obrigado. É que daí nós estamos querendo dar ao Borré o que não é dele. O Borré não é o cara que vai... também fazia Não, tá bom, mas eu quero resumir o debate na questão do alemão. Eu tô dizendo que não serve. Tu entende? Não, assim, ó, Marcinho, eu vou ser enfático. A tua opinião e a minha opinião sobre o Borré é uma coisa. Eu tô trazendo aqui o ponto de vista do clube. Tu tá dando volta no próprio rabo. Não, eu não tô dando volta no rabo. Eu já te falei que o público, que o clube tem a opinião dele, tem tá bom. A imagem. Tá, então tu concorda comigo que o Borré. Tá, então tu concorda comigo que o clube comprou o Borré. Trata o Borré, como craque. Tá bom, é isso que eu queria que tu me dissesse, Regis. Eu concordo contigo. Agora nós vamos pra outro debate. Só que o clube então pensou errado, porque tá ele bom. Não é craque, agora tu criticou o Inter. Obrigado. Não, mas tá bom, criticou. Eu só fiz uma só não, Regis, e não só como craque, contratou como projeto. De quanto tempo de contrato? Era Borré. Porque se tu faz um contrato de 4 anos com o cara, tu passa, inclusive... A gestão presidencial. Isso. Vai além da gestão. Vai além da gestão. Boa lembrança dos 4 anos de contrato. Então, tu fez um contrato pro cara representar uma mudança de dentro do clube, um nome de peso, campeão da América, um cara que eliminou o Grêmio dentro da... Tem uma questão da rivalidade. O Borré veio... Mas ele não é... Mas ele não é tu tá longe, eu queria até... Não, mas é que o Inter trata assim. O Inter trata assim, Marcinho. Aí nós fechamos uma página do Inter como clube, a ótica do clube. Aí voltamos pro nosso debate aqui. E eu concordo contigo, bem. Eu concordo contigo que o Borré é um bom jogador só. Mas o Inter, como clube, tratou o Borré como mais do que ele é. O Soares diz o... Inclusive, craque no Brasil hoje é bem difícil. Bem difícil. Craque. Não tem. Craque hoje não tem. E mesmo que os valores... Tem. Paulinho contratado por 115 milhões pelo Palmeiras. Mas aí é valor, né? Sim, é. Mas é valor agregado, Regis. Né? O valor agregado. De craque. Mesmo que os valores... Uma transferência Não, eu concordo contigo. O Paulinho... Status. O Paulinho é melhor que o Borré? Mas ele tá na seleção? O quem? O Paulinho tá na seleção? Não, foi convocado recentemente. A transferência interna, ele está hoje como selecionado para a seleção, tá machucado, mas se ele tivesse em condições, ele estaria em campo hoje contra a Colômbia? Não. Estaria no grupo, pelo menos. Não é opção nesse momento. Essa questão assim do valor... Eu não sei se o Paulinho estaria, porque... Não, mas ele foi convocado pelo Dorival. Mas é o valor agregado. O valor agregado da transferência interna é muito alta. E o Palmeiras se desfazia de Gabriel Menino, que até pouco tempo ela era titular e jogador de qualidade. Sucumbiu. Qualidade. A questão dos valores aí. Que hoje o futebol paga valores astronômicos. No futebol gaúcho. Sabe quanto ganhava o Soares no Grêmio? Soares. Esse sim é de outra linha. Esse sim. Sabe quanto o Grêmio pagava pro Soares? Sim. Acabou a discussão contigo, Marcinho. O Grêmio pagava 2 milhões pro Soares. 200 mil a menos que o Borré.
Pelo amor de Deus! Então, tu acha aí que o Inter... Mas eu não tô... Não, Mas só ali, que tem um detalhe. Perdeu a... Tá fora. Só que tem um detalhe. O Soares, quantas vezes mais o Soares joga que o Borré? Ô, meu, Para. O Rafa Brutes que vai te botar na salinha. Não, falou que hoje é pra te ir embora mais cedo, Marcinho. Joga muito, não, Marcinho, pode ir hoje. Ô, Rafa, libera o Marcinho hoje mais cedo. Não dá, hoje não dá. Hoje ele tá totalmente fora. Totalmente fora hoje. Quem comparou o Soares? Não. Aí já o carboidrato tá faltando.